senadoras, senhores senadores, nossos convidados e convidadas, delegação particular, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, conforme acabei de mencionar, dentro do calendário alusivo ao centenário de Djalma Maranhão, tomei a iniciativa de apresentar o requerimento para a realização dessa presente sessão. Requerimento, como eu já disse aqui, foi subscrito pelo senador José Agripino, pelo senador Garibaldi, que ora preside os trabalhos dessa sessão solene, bem como também foi assinado na Câmara dos Deputados pelos deputados Walter Alves e pelo deputado Fábio Faria. Na verdade, a realização dessa sessão, ela se justifica não só porque eu tenho aqui a honra de representar o povo do Rio Grande do Norte, mas pela biografia, pela história e pela trajetória de Djalma, né? Djalma, que foi um homem visionário, foi um homem que ousou, que lutou para além do seu tempo. Então, Djalma, inclusive, que representou o povo do Rio Grande do Norte no Congresso Nacional, quando assumiu durante um período, inclusive, o mandato de deputado federal. Portanto, nós não poderíamos de maneira nenhuma deixar de, no Congresso Nacional, prestar as nossas justas e merecidas homenagens a Djalma Maranhão. Pelo homem público que ele foi, pela sua história, pelo militante que ele foi das causas sociais, pelo militante que ele foi em defesa da democracia, pelo militante que ele foi das forças progressistas. Portanto, militância essa com a qual eu me identifico, seja como militante na luta em defesa da educação, seja como militante política, seja como militante no meu partido, o Partido dos Trabalhadores. O fato é que, desde minha juventude, ao chegar em Natal, vinda lá da pequena cidadezinha de Nova Palmeira, na Paraíba, lá no Seridó paraibano, senti que Natal vivia ares diferentes. Ainda que, com os desmandos e truculências da ditadura militar, Natal já tinha conhecido Djalma Maranhão e estava impregnada de sua influência por uma sociedade igualitária e uma educação libertadora e inclusiva, o que me fez admirá-lo cada vez mais. Seu legado de resistência, de honradez e sensibilidade, bem como a dedicação que ele expressou pela educação e pela cultura, certamente tocaram mais forte ainda meu coração de professora, que assim como Djalma, Paulo Freire, Moacir de Góes e tantos outros que acreditam na força das ideias, na força transformadora via educação e via cultura. Portanto, homenagear Djalma Maranhão hoje é reconhecer a importância das forças populares para a construção da democracia. Homenagear Djalma Maranhão hoje, Roberto Monte, é homenagear toda uma geração, a geração de Emanuel Bezerra, de Moacir de Góes, a geração de Luiz Maranhão, a geração de Mailde Pinto, de Omar Pimenta, a geração de Dr. Hélio, do professor Hélio Vasconcelos, a geração de Margarida, a geração da professora Diva de Lucena, a geração de Afonso Laurentino, aqui presente, de Ana Maria Consentino, aqui presente, a geração do professor Wilton Germano, aqui presente. Enfim, homenagear Djalma Maranhão, repito, é reconhecer a importância das forças populares para a construção da democracia.
é homenagear, portanto, todos aqueles e aquelas que um dia sonharam com um país melhor e mais justo e por cometerem esse absurdo, abre aspas, crime, tombaram perante os algozes dos anos de chumbo. Djalma Maranhão nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, precisamente a 27 de novembro de 1915, filho de Salomé de Carvalho Maranhão e de Luiz de Albuquerque Maranhão. Djalma foi um político além do seu tempo, que revolucionou o modo de se administrar e, comprometido com as causas sociais que era, governou com os olhos voltados para o povo. Por seu comprometimento com a população mais humilde, foi prefeito de Natal por 2 vezes, sendo a primeira gestão quando ainda vigorava a indicação dos prefeitos para as capitais. Em 1960, Djalma Maranhão surge nos braços do povo natalense, sendo o primeiro prefeito eleito pelo voto popular da capital do Rio Grande do Norte. Em sua administração, Djalma Maranhão demonstrou toda a sua capacidade de trabalho e de liderança política. Aos poucos conquistou a confiança e o respeito da classe média, aumentando cada vez mais o seu prestígio junto às classes populares. Sua gestão à frente do município de Natal é considerada ainda hoje uma das mais progressistas da história de Natal. Progressista porque veio das bases e governou para as bases. Djalma não teve vida fácil, mesmo com todo o respaldo popular com que contava. Encontrou na Prefeitura de Natal um grande déficit financeiro, além da população, enfrentando altíssimas taxas de desemprego, analfabetismo e pobreza. Ousou, e essa pode ser considerada a sua principal marca política, a ousadia. O programa de governo de Djalma Maranhão foi forjado nas bases, teve suas origens nos comitês nacionalistas e aí foram definidas as prioridades que seu governo deveria ter. A educação e a cultura, meta número 1 de sua administração. Daí resultou o seu mais importante projeto, um dos seus mais importantes legados, a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler. Essa campanha foi um importante movimento de educação popular desenvolvido por Djalma à frente da Prefeitura de Natal no período de 61 a 31 de março de 64. Ele atendia aos clamores populares por mais educação e mais cultura. A situação do município era dramática. O número de escolas públicas regredira ao longo dos anos, ao invés de aumentar. Natal contava com uma população de quase 150 mil habitantes, dos quais mais de 30 mil eram analfabetos entre adultos e crianças. Foi nesse contexto que surgiu a campanha de Pé no Chão, também se aprenda a ler, cujo nome surgiu de uma reportagem feita pelo jornalista Expedito Silva, na qual se afirmava, nas palavras de Djalma Maranhão, que, abro aspas, até de pé no chão também se aprenda a ler, querendo dizer que de agora em diante, educação não era mais privilégio, pois todos teriam acesso à escola sem fardas, com qualquer roupa e até mesmo sem calçados, fecha aspas. Sobre isso, o próprio Djalma Maranhão escreveu que, abre aspas, a inteligência não está nos pés da criança, fecha aspas. Por isso, a vestimenta e, mais especificamente, o uniforme não eram obstáculo à frequência escolar. E foi assim que Djalma foi à luta pela alfabetização dos natalenses. É importante destacar o papel fundamental que teve o secretário de Educação do município à época, o genial professor Moacir de Góes, aqui representado pela sua filha Clara, um entusiasta da educação popular que soube reconhecer o que Natal precisava para dar o salto de inclusão educacional urgente naquele momento. A campanha de Pé no Chão
consistia no seguinte: como a Prefeitura não dispunha de recursos para enfrentar a construção dos prédios escolares, apelou à população para que fosse cedida gratuitamente uma sala onde seria instalada uma escolinha. A ideia ganhou corpo rapidamente. E sindicatos e sociedades beneficentes, sede de clubes e igrejas, abriram suas portas e ofereceram uma de suas salas para abrigar a escolinha. Em 2 anos, já eram 271 escolas espalhadas pelos 4 cantos da cidade. Além disso, havia também os acampamentos escolares, grandes galpões construídos de palha, destinados à recreação, a reuniões de pais e mestres, bem como a sessões festivas. Era uma escola erguida sem paredes e sem portas, aberta inteiramente à comunidade. Mas a campanha foi muito além das escolinhas e dos acampamentos escolares. Ela significou a criação de bibliotecas populares, de praças de cultura, do Centro de Formação de Professores, do Teatrinho do Povo, até hoje lá no Alecrim, da Galeria de Arte, significou a formação de círculos de leitura, a realização de encontros culturais, a reativação de grupos de danças folclóricas. Tudo isso resultou numa nova e contagiante organização cultural da cidade, na qual o povo participava efetivamente do fazer cultural e não apenas assistia como mero espectador. A campanha de Pé no Chão também se aprende a ler é uma prova de que é possível produzir cultura e educar o nosso povo com criatividade, ousadia e competência. Características essas que, repito, era uma das marcas principais da personalidade, de Djalma Maranhão. A campanha lidava com a realidade concreta, baseando-se nos ensinamentos do educador, o nosso sempre mestre Paulo Freire. E, além disso, possuía uma preocupação de associar o trabalho à educação e à cultura. Isso porque os aviários e as hortas escolares presentes em alguns acampamentos eram trabalhados pelos próprios estudantes, cuja produção era consumida como merenda escolar. Disso resultou a campanha de Pé no Chão também se aprende uma profissão, cujos cursos profissionalizantes eram voltados, sobretudo, ao artesanato, além de datilografia, enfermagem de urgência e eletricidade. Esse foi um momento muito rico da história de Natal, um momento em que houve uma verdadeira experiência democrática do povo, pelo povo e para o povo. Volto a repetir, esse foi um dos momentos mais belos da história de Natal. Foi um dos momentos, em que nós pudemos realmente afirmar de uma gestão verdadeiramente marcada, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da participação popular. Não é à toa que os que conviveram com Djalma não se cansam de repetir que foi uma das gestões que marcou a história política de Natal, e não é à toa que até hoje é um dos homens, é um dos prefeitos mais queridos da nossa cidade. O povo queria se alfabetizar, o povo queria ler, queria cultura, e o governo de Djalma Maranhão se empenhava em garantir essa prioridade, em garantir esse direito. Foi exatamente o lado em que Djalma Maranhão escolheu lutar e a coerência política ao longo de toda a sua trajetória que o levaram a ser deposto pelo golpe militar de 64. Colocou a Prefeitura de Natal à disposição de todos aqueles que defendiam a democracia, como trincheira na luta contra a opressão. Exatamente como foi o seu governo, uma trincheira contra as injustiças, contra a opressão, contra os desmandos e pela igualdade plena. Naquele momento, Djalma não vacilou, ficou ao lado da democracia. Ficou ao lado da legalidade democrática,
Naquele momento ele não vacilou, ficou ao lado do Brasil. Naquele momento ele não vacilou, inclusive, quando fez da Prefeitura de Natal, onde lá ele chegou, respaldado pelo voto do povo natalense, ele não vacilou em fazer da Prefeitura de Natal, naquele momento, um QG, o quartel-general em defesa da democracia, em defesa exatamente da legalidade democrática. Foi convidado, inclusive, a contemporizar, foi convidado, inclusive, a pactuar, na medida em que recebeu